O Hemocentro, quando surgiu em Mossoró, veio transformar lágrimas de sangue em sorrisos de muita alegria, porque nós tínhamos muitos hemofílicos que sofriam de dor, que morriam de sangramento. Quando uma pessoa sai daqui e doa sangue, ele pode dizer de peito aberto e bater no coração e dizer: eu sou um salvador de vidas. A doença, ela não distingue o pobre nem o rico. A doença vem para todos e ela chega no momento inesperado. Nesse momento em que nós estamos nas comemorações dos 46 anos da universidade, é muito bom nós fazermos uma rápida retrospectiva de o que nós vivemos nesses 46 anos. Eu, especificamente, vivenciei direto na vida da universidade 27 anos dos 46. 27 anos que me deram assim uma experiência de vida muito grande. Além de uma experiência para mim, essa escola que chama-se UERN tem sido assim um exemplo de vida. Se nós, nesses 46 anos, ao longo desses 46 anos, se nós visualizarmos os tempos bons e os tempos ruins, eles se alternam em muito. Se alternam, agora, em muitos para melhor e alguns para piores. Mas o importante é que nós sempre tivemos a competência, o compromisso e a responsabilidade de superarmos os obstáculos, as dificuldades. E hoje nós estamos vivendo essa festa de 46 anos com muita alegria, tendo a universidade de hoje alcançado um estágio que, quando a gente dizia essa semana numa colação de grau, uma menina que pensa como gente grande. A universidade nesse estágio é isso, 46 anos, um corpo de menina, mas uma cabeça de gente grande, pois nós estamos conseguindo formar para o nosso estado, para a nossa região e para o nosso país recursos humanos extremamente capacitados, que passam a responder, né, em todo o nível, em todo o território, pelas profissões mais variadas e com muita capacidade, com muita competência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Experimentos Audiovisuais. Hoje vamos mostrar um documentário produzido por alunos de Comunicação Social da UERN como forma de trabalho de conclusão de curso. O documentário conta a história de uma cidade que há pouco mais de 30 anos foi totalmente inundada pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 7 personagens contam a história da Atlântida Potiguar através daqueles que viveram o processo de mudança e tiveram que sair de suas casas e de sua cidade para dar lugar ao progresso. Com vocês, São Rafael, águas passadas que movem moinhos. E é fácil fazer desaparecer uma cidade, mesmo que esse desaparecimento seja em nome do desenvolvimento e do progresso? A história da humanidade já deu provas que essa seja talvez uma das decisões mais dolorosas e que por isso exige muita reflexão. Só que depois de muitos e muitos anos de reflexão, São Rafael, um pequeno município do Rio Grande do Norte, não conseguiu escapar da sentença e foi sacrificado para dar lugar à barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
Desde as eras de 30 que o governo já fazia pesquisa nessa área para construir uma barragem, né? A gente via falar. Só que não era aqui, era num lugar chamado Poço de Oiticica, de Ucurutu para cima, né? Todo mundo era contra a barragem, só era a favor da barragem, principalmente os políticos, né? As pessoas que apoiavam o governo do estado, apoiavam o governo federal naquelas épocas, esse povo era a favor, né? Mas os trabalhadores do campo, todo mundo era contra a barragem. Agora mesmo nós vamos passando assim por cima onde era a prefeitura, Cine Teatro. A praça vai ficando mais aqui de lado. Aqui de lado vai ficando a praça. A estação do trem é mais aí em frente. Mais pra frente um pouco. A estação fica de frente àquela base que era do motor no tempo que tinha. Aquele tanque lá? O motor né, que tinha a energia motor. Sim, as bases lá, está lá descoberto. Aqui nós vamos mais ou menos por cima da praça, né? Saindo fora da prefeitura, pela praça. Lá naquelas pedras, lá era onde era o colégio, né? Colégio, a maternidade, né? Estava lá naquelas pedreiras. Aqui nós já estamos ficando em frente à igreja dos crentes. Era mais ou menos isso mesmo. Já saiu fora. A gente que nasceu por aqui costumou muitos tempos, já saímos daqui grande e já sabia mais ou menos onde eram as coisas. Quando começaram a falar da barragem que vinha chegar, a gente não acreditava. Escutava, mas não acreditava. A gente acreditou mesmo quando chegou a equipe, que veio nas casas da gente, uma equipe de gente preparada para conversar com a gente, para induzir as cabeças da gente, porque a gente era revoltado. Olha, ninguém nunca foi a favor, porque logo no início os projetos eram tudo muito secreto, tá entendendo? As informações, eles não davam as informações, nunca deixaram claro o que ia fazer com as pessoas que iam ficar desempregadas, desabrigadas. Não se sabia de início onde ia ficar nem a cidade. Isso aqui foi motivo até de disputa também de área geográfica. A classe trabalhadora que ia ser a mais prejudicada não queria a cidade aqui por causa da pouca viabilidade econômica, mas mesmo assim foi instituído aqui e nunca ninguém foi a favor. Quem não foi consultado não precisa levantar o pé não, levanta o braço. Quem não foi consultado, levanta o braço. Ninguém, vamos fazer assim com a mão, ninguém foi consultado. E ouvindo, a maioria do pessoal, inclusive me ouviram, né? E eu acho não, 70%, 80% do pessoal da região é favorável à construção da nova cidade. Todos os proprietários receberão suas indenizações. O DENORTE vai promover uma seleção de necessidades por parte da população. Já sabemos que 70% da população da zona urbana percebe menos de um salário mínimo, não se habilitando, portanto, a um programa de BNH. E nós não poderíamos impor a essa população de baixa renda que ela se mobilizasse ou mudasse pelos seus próprios meios. Não sei para todos, mas para mim que não tinha experiência para essas coisas, achava que não ia ter nunca, né? Ninguém acreditava. Mas quando chegou foi de repente, né? Começou a mudança do povo daqui, tiraram as pessoas, começou nos sítios, derrubar as casas, né? E a pessoa acreditou que vinha mesmo, né? Logo de começo entrou a assistência social do DENORTE, procurando os moradores do Vale,
todo o sovaco de serra onde tinha entrada d'água, elas estavam lá, né? Eram as mulheres. E trabalhando com o povo, orientando o povo à mudança, né? Como ia ser a mudança, para onde ia, como era. E também dizendo as condições da empresa com os moradores. E os moradores não tinham direito a nada, só botar os cacos na cabeça e ir embora, né? E tinha muita gente nesse meio que não tinha nada para receber, porque trabalhava de renda nas propriedades, né? Outros de meieiro, também não tinham o que receber. Aí quando foi dizendo mesmo assim, vai ser assinado todo mundo neste projeto desta barragem, de Armando Ribeiro Gonçalves. Ave Maria, isso era um fecha-mundo para o povo da nossa terra. Aí nós chorávamos. Houve reunião, Monsenhor Vicente fez reunião na igreja, fazia reunião nos campos, nas esquinas, fazia em todo canto, fazia reunião. E o povo chorando. Eu sei que quando terminou essa reunião, eu terminei o ABC da barragem. Adeus a terra querida que nunca mais vou pisar, vai ficar adormecida no fundo daquele mar. Quando vejo tanta água dá vontade de chorar. Basta de tanta ingratidão com esta gente sofrida, que tanto trabalhou, hoje tem suas terras perdidas. Com a força do Denó que deixou tudo destruído. Hoje nada mais me resta a não ser muita tristeza. O preço do progresso que altera a natureza. Dessa nem quer acabar com o resto da pobreza. A minha vida na antiga cidade, lá no meu setor onde eu morava, era da agricultura. Eu vivia da agricultura, né? Na época de inverno, a gente trabalhava no roçado. Na época de verão, trabalhava na vazante do rio, né? E quando sobrava um tempinho, a gente trabalhava também no garimpo. Uma cidade tipo pequena da época, né? Vivia da agropecuária, né? Era cortado pelo rio Piranhas. A pesca na época era vista como uma cultura de subsistência, era algo a mais, não era o principal fator econômico. Cada um tinha o seu, tinha o de plantação, alguns viviam de pesca, assim, né, na época do rio. Né, e outras coisas, alguns de garimpo, que aqui teve muito, né, tirava um minério, né, na época, era assim, Silvio? Era. A gente sobrevivia, meu pai sobrevivia da agricultura, da pesca, da caça, só para comer. Naquela época não existia comércio dessas coisas, era só para comer mesmo. O rio Piranha, na época da barragem, era uma riqueza, né, para os agricultores, né, o pessoal que morava no Lago do Rio, do berço do rio, porque era garantido a vazante, né. Se chovesse tinha e se não chovesse tinha. Não chovesse nesse setor, porque chovia nos outros estados, na Paraíba, nesse mundo, o rio botando água, a vazante estava garantida, né? No domingo, no dia de lazer, era uma festa para o povo, né? O banho do rio, a pescaria, era uma água muito limpa, água com 6, 8 palmos de fundura, você via a areia embaixo, via os peixes, via tudo, né? Era uma festa para os moradores do rio, do Vale do Rio. Tanto para os mais velhos como para a criançada mais nova, né? Ia mais os pais, era um lazer que valia a pena naquela época. Eu acompanhei de pé no chão a barragem entrando dentro das nossas casas. Entrando dentro das nossas casas. Como começou assim, às 4 horas da tarde, não lembro mais essa data, mas eu tenho escrito, não sei aonde. 4 horas da tarde, foi chegando a água. Quando eu vi a água subiu batendo da casa. Quando eu vi a água subiu batendo da casa, eu me desesperei. Resultado, isso ninguém deseja ver os animais, os bichos brutos, tudo correndo atrás de se salvar. Que era preá, era tudo, era bicho subindo, se agarrando, se afogando. E nós tentando ver se a gente saía.
para ver se a gente saía por seco, para se livrar, porque o meu medo era as cobras. Meu marido disse, olha, o jeito que tem você cortar as cobras de faca, porque elas vão evadir o nosso barco. O que me marca mais é essa parte. Porque eu não pude salvar um animal. O jumento que estava pastando dentro d'água, a água carregou tudo. Foi do que tinha, foi levando tudo. Seu Francisco e Dona Maria Dilva Pinheiro moram aqui no número 287 da Rua do Matadouro. Aliás, moravam até hoje, porque eles acabam de colocar os móveis em cima do caminhão e passam a morar a partir de hoje na nova cidade. Como é que está a expectativa da nova cidade para a senhora? Tá sim. Não estou gostando não, mas vou gostar sempre. Deixa muitas lembranças daqui? Sim, muito. A casa era sua? Era. O dia da partida foi um dia de angústia, né? Muito penalizado. Porque quando você perde o celular, todo mundo está sabendo que não é coisa muito boa. É uma situação muito difícil, muito sacrifício, né? Muita penalidade, né? Todo mundo chorava quando saía, todo mundo lastimava a situação da vida, falava muito da empresa que era marvada, só que não tinha, o jeito era sair, porque dentro d'água ninguém vivia, né? E nós sabíamos que as casas iam ficar dentro d'água. Por isso você está saindo da sua casa, botando suas cadeirinhas, seus trocinhos de riba do caminhão e o carro ali encostado para puxar a sua casa, para botar no chão, né? O cabo aguenta porque é o jeito, né? Não é de morrer, mas não tem poder nenhum de apelo para aquilo não acontecer. Sofreu as angústias maiores da vida. Muita gente não queria nem ir, foi quase a força, levada à força. Muitos velhos que eram acostumados aqui, viviam da agricultura, chegou até a morrer de tristeza depois da mudança. Porque não queria. Meu pai mesmo foi um que, com poucos tempos, ele ficou maluco e passou 10 anos acamado e morreu por causa dessa cidade que foi mudada. Ele era nascido e criado aqui, né? Gostava muito, já estava de idade. Ele adorava a agricultura acabou-se. Aí, com isso ele entristeceu e morreu. E assim foi muitos. A gente era plantando e a água chegando, aí quem tirou para fora não foi ninguém, foi a água. Enquanto a água não chegou, o povo já tem, mano. Aí quando a água não teve mais jeito, a água esvaziou. Foi, as águas foi que correram com a gente. Aí quando a gente já viu que a água do rio estava aumentando, parece que eles foram soltando aos poucos, eu não sei, que ia aumentando, foi quando elas já chegaram com o carro, não marcou. Aí eu tive que ceder, botar minhas coisas, mas vim embora. Ficamos na casa até outro recurso. Olha, os primeiros foram exatamente os idosos, porque os idosos tinham a aposentadoria, que naquela época era meio salário mínimo. Então, eles já viram as dificuldades econômicas que ia acontecer, mas eles não estavam preocupados, mas primeiro colocaram aqui os idosos. A parte aqui norte da cidade chama-se até a Rua dos Velhos, porque foram os primeiros que ocuparam isso aqui. Agora você imagine, 2 anos antes de terminar a cidade, quando trouxeram esses velhos aposentados para cá, não tinha energia, não tinha água, não tinha onde abastecimento de mantimentos. O povo, quando estava naquele desespero todo, muitos vinham à força, outros só saíram da terra quando a água encostou nas casas. Não tem provas científicas, mas teve gente que faleceu às vésperas de vir ou quando chegou. A minha esposa reagiu muito fraca, né? Porque não teve condições de chegar até os últimos resultados da história da barragem, que faleceu, né? Ela não se deu bem antes da mudança, quando o povo pegaram, atropelar o povo para sair, né? Aí ela adoeceu e morreu. O medo dela é que ela achava que não dava para sobreviver no outro canto, né? Principalmente para onde o DENOC oferecia saída para a gente sair, ou para fora ou para os barracos de Talva, né? E ela não se deu bem, não resistiu não, até o fim. Eu me senti muito mal, né? Porque perdi a mulher, tinha 5 filhos pequenos, né? E fiquei muito abatido, quase morro também, baixei o hospital.
Passei 8 dias internado. Isso aqui era eu. E aqui era os filhos. Nessa época só tinha 4 comigo. 3 mulheres e um homem. A mais velha já não estava mais viva, tinha saído, né? Estava casada em Natal. Imensa grande barragem neste município aconteceu. De São Rafael, Jucurutu, muita gente que sofreu. Uns ganharam uma casinha e outros nada recebeu. Nós não fomos indenizados, fiquemos na contramão, com a barriga seca e uma dor no coração, pedindo a Deus para mostrar de que nós ganhamos o pão. Toda essa área urbana pertence ao DENOX, não é? Então, ninguém aqui é dono juridicamente dessas casas. E o pessoal da zona rural, muitos vieram para cá e outros ocuparam alguns espaços em áreas rurais, em casas de tábua. O DENOX fez umas casas de tábua, como no Mazagão, no Fechado, aqui. E o que é que aconteceu com essa área? 2 anos depois, segundo a promessa do DENOX, a gente vem fazer casas de alvenaria e concluir os processos de indenizações, que é a maior injustiça que ocorre até hoje. Muita gente não recebeu as indenizações de suas benfeitorias. E quem recebeu, ninguém foi satisfeito com quem recebeu. O governo trouxe nós, desobrigou nós lá, tirou nós de lá, que lá nós tinha fartura. Nós aqui hoje não temos nada. Trouxe nós para cá por 2 anos, aí foi embora, deixou nós desobrigados aqui, sem nada. Nós não, nessas casas velhas de tábua caindo, a gente quando chove, esse ano foi porque não houve o inverno. Mas se tivesse havido o inverno, a gente não conseguia passar a chuva nas casas, porque caía por cima da gente. Antes de aparecer esse negócio dessas barracas de tábua, já levava para a Serra do Mel. Eles ofereciam a Serra do Mel. Era uma área muito produtiva, tinha muita terra de planta, e tinha casa, e tinha não sei o quê. E foi diversas famílias para lá. Mas antes das águas chegarem aqui, já o povo estava votando. A implicância da barragem é que a maneira que ela foi construída, encheu, ela sepultou as margens que serviam para a economia, né? Lembro que no inverno era a economia nas várzeas e no verão era a economia das vazantes, a maneira que o rio secava. E quando a barragem enche, o DENOX não ofereceu nenhuma alternativa econômica para as pessoas que perderam esses recursos. A gente tinha a sustentação certa, a gente tinha o alimento certo, aí botou a gente numa dificuldade tão grande que eu, seu Noé e meu marido, a gente trabalhava noite e dia. Não tinha hora não pra gente passar fome. Era numa miséria, eu me sentia... Fazia de conta que nós estávamos numa vida e morremos, ali depois foi que acordamos noutra vida, mas a nossa descansada foi só de sacrifício, não tinha benefício de nada. Só era sacrifício que botaram nós para viver. Quando o pessoal foi trazido para cá, foi que descobriu, né? Fizeram, quem tinha condição econômica, fizeram a casa de um jeito, para quem não tinha, fizeram de outro. Para os menos favorecidos, eram casas conjugadas. E outra coisa que atrapalhou muito era a questão das casas serem iguais, da mesma cor, não é? Todas elas tinham a mesma aparência, né? E o pessoal mais idoso, inclusive, se atrapalhavam muito na época, entrava muita gente nas casas uns dos outros. Ele dizia que a barragem não era para ninguém sofrer necessidade, crise pior do que o que vivia, porque nós ia ter uma reserva, um reservatório d'água, que era para aproveitar diretamente essa água para fazer com que a terra produzisse muito mais. E aqui nós não tem nada, aqui só tem água da barragem, a favor, só e ainda se paga caro, né? Aqui nós pagamos 40, 50 reais, 70 reais da água todos os meses, morando bem pertinho da barragem. E foi os filhos da terra que sofreram a crise da barragem, que não tiveram direito a nada, né? Até a água de lá tem que comprar. Isso foi um achado político muito forte. Os políticos de São Rafael que
tiveram um silêncio infeliz, foram velados durante todo o processo, nunca ficou a favor de ninguém. O sentimento é grande, né? Porque a gente era acostumado aqui, nasceu e se criou-se aqui. A gente pensava que o mundo era só esse, só que existe muito. Cresceu mais, né? Cresceu Até porque mudou muita vida. hoje em dia, eu andando assim, eu penso, se eu pudesse ver tudo lá embaixo que nem era antes, né? Só que não dá pra pessoa ver, né? Ver toda aquela cidade, hoje a gente lembra, parece que a gente tá vendo. Quando eu vou em Jucurutu, que vejo o rio, pra mim é meio que tá vendo São Rafael. Chega a dar até vontade de chorar quando a pessoa lembra. Chega lá que vê. Se lembrar que a gente morava um tipo ali, que é aqui, e não vê mais, não tem o gosto de ver mais. Acho que a gente vai morrer e não vê mais. Não vê mais. Nunca mais. Todo tempo que me lembra da minha terra dourada. Tudo que eu plantava tinha e hoje não tenho mais nada. Mas tinha nossas vaquinhas para comer a nossa coalhada. Lembrando da minha terra, da minha casa materna, da velha São Rafael, não existe nem a terra, só existe a lembrança e os cabeços de serra. Lembro de nossa terra com muito carinho e amor. Morava em nossas casas que o Denoc derrubou, mas no fundo daquelas águas ainda existe o nosso amor. Muita saudade, saudade do canto que eu morava. Saudade dos nossos vizinhos que hoje tem uns longe, se mudaram para um canto outro para o outro. A gente que os vizinhos da gente, era uma família que a gente tinha. Lembro de tudo. Ela está completa no pensamento. Tudo que a gente viu quando era novo, a gente não esquece nunca. A gente lembra toda a vida. É difícil. Hoje a gente vê uma coisa, hoje amanhã não lembra mais. Mas o passado a gente lembra de tudo. Tudo que foi bom e ruim. Vamos. Opa! Aí, desce aí na frente dessa cruzinha aí dá pra descer aí. Aí volta pra cá? Aí volta pra cá. Faz mais de ano que eu fui lá no meio da barragem. Mas nunca sei como é que tá lá não. Acredito que baixou muito esse ano. Baixou, tá O povo ia muito lá visitar, olhar a torre da igreja, mas caiu. Alguém quer água? Eu mesmo agora não quero não. Uma tasquinha. E tem que descer devagar, velho, não tem. Não foi tão fácil, não. Eu sofri muito e não esquece. Enquanto for vivo, essas pessoas dessa época, não esquece nunca. Vou começar na safra da goiabeira que havia no rio de Piranha. Quem faz doce não conta mais façanha, que o produto não tem mais nesta feira. Acabou-se o cajá e as mangueiras estão secas no maço, a ramagem e as plantas de feijão não tem vantagem, que a serra só descobre os carrascos da enxada. Eu só ouço raco, raco, tudo isto é produto da barragem.
Acabou-se os minérios de xelita e o da mármore que ficou mergulhado, e o povo ficaram debandado, sofrendo uma fome esquisita. Pelo mundo saiu atrás da dita Ceará, Pernambuco e Goiás. Ninguém sabe se eles voltam mais, ou se fica rodando sem ser rodo, vi limpar pedra fazendo vez de doido. Tudo isto é produto da barragem. Eu cavava cacimba na areia e cobria com folha de melosa. Aquela água era fria e saborosa, com batata era uma barriga cheia. Me jogaram aqui nas terras alheias, só carrasco de planta, não tem várzea. Feijão que bota é uma lamberagem, o peixe só dá pra cabra novo. Quando sobe água e luz eu digo o povo, tudo isto é produto da barragem. Por hoje é só. Voltaremos semana que vem com mais um documentário super legal para você. Obrigada pela audiência. Até lá. Tchau. O Hemocentro, quando surgiu em Mossoró, veio transformar lágrimas de sangue em sorrisos de muita alegria. Até hoje não tem nada que substitua o sangue humano. Quando a gente necessita fazer transfusões, a gente tem que ter estoque de sangue aqui no Hemocentro para fazer essa distribuição. E eu acho que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje é alguém que eu estou beneficiando. Amanhã pode ser que seja eu que seja o beneficiado. E qualquer pessoa pode fazer essa doação. Doa-se 430 ml, né? Com 24 horas recompõe o seu organismo. Quando a gente doa voluntariamente, a gente não sabe quem vai ser o receptor desse sangue. Mas que a gente sabe que vai poder salvar uma vida. Tinha que arrumar doadores de sangue, né? Para doar sangue. E graças a Deus eu aqui na empresa, quando os funcionários todos tomaram conhecimento, se disponibilizaram em doar sangue e foi gente até demais para doar sangue. Né? Não tenham medo de doar, não tenham medo de salvar vidas. Se não fosse o sangue que me doaram, eu não ia poder estar com meus filhos, sabe? E como o meu caso, existem vários outros. Registrar o cotidiano, mostrar o estado de espírito, capturar instantes do tempo. Isto é fotografia. E tudo isso está reunido na exposição Liberdade do coletivo Monchorós Fototribo. Dentro de uma proposta de levar a beleza e a cultura da fotografia com o tema liberdade para as mais diversas pessoas, o coletivo Monchorós Fototribo reuniu-se em 5 fotógrafos para mostrar e valorizar pessoas e paisagens da nossa região. A gente tem um grupo no Face, né, que a gente já está produzindo já há vários anos. Dentro dessas publicações que a gente está fazendo, a gente escolheu um tema para cada um. E dentro desse tema a gente fez uma seleção de 5 fotografias por fotógrafo e mais o tema proposto pelo shopping que nos convidou para expor aqui, que é a liberdade. O bacana é porque a gente está passando emoção, estamos causando emoção para o espectador. Tem pessoas que se emocionam, que choram, que se identificam, né? Tem pessoas que dizem, olha, isso aqui era o que acontecia lá com meu pai, onde a gente morava quando era pequeno. Isso é bacana, né? Que tem uma identificação direta com as pessoas que estão passando e estão vendo a nossa exposição. O nosso rio Feriga, vindo prático esgoto, apaga o seu engano. Cada fotógrafo pôde escolher as imagens de sua autoria para ilustrar a exposição e não apenas relativa ao tema central, mas também entre outros 4 subtemas:
Fé, Água, Sertão Potiguar e Emergentes do Mar. O analista de rede, fotógrafo José Bezerra, diz como está envolvido com a fotografia. Olha, eu comecei com uma fotografia chamada Miksang, que é uma técnica tirada de uma meditação tibetana, onde você analisa formas e detalhes. E aí disso, da necessidade, né, inclusive Pacífico Medeiros teve uma contribuição muito importante nisso, que ele falou para mim: Zé, está na hora de você colocar o ser humano nas suas fotos. Quando você fotografa o ser humano, eu percebo que é diferente. E aí foi uma deixa, né, onde eu segui a risca e realmente me dediquei à fotografia documental, tendo o ser humano, no caso, os residentes aqui do Rio Grande do Norte, hoje como principal foco dessa documentação. Funcionário público, mas fotógrafo desde o início da década de 1990, Marcos Melo escolheu fotos que retratam o mar e as pessoas que vivem dele. A inspiração vem da paixão de revelar fotografias em preto e branco. Fazia fotografia social, mas tinha muito interesse de fazer essa fotografia documental, o fotojornalismo. Saía para algumas comunidades e tal, para fazer algumas fotografias, né? São várias emoções que vão, muita coisa vai passando na cabeça da gente. E vem a história assim da nossa própria vida, né? Quando a pessoa pega aquela imagem ali e entende o que a gente passou através daquela imagem, você começa a remontar-se à cultura aprendida, no caso dos pais, né? Meu pai e minha mãe, que desde pequeno a gente escuta as histórias dele. Meu pai é pescador, cresceu ali na região de Grossos, na Barra. Minha mãe aqui em Areia Branca. Desde pequeno meu avô trazia aquelas tranças de alho imensas para ajudar ele a vender, sair na rua. Então tudo isso fica muito vivo na memória da gente. Em consenso do coletivo, a estrutura da exposição mostra fotografias no varal, remetendo ao que temos em casa, no dia a dia, desde os mais pobres aos mais ricos. Esse consenso vale também para quem trabalha com ciências exatas, mas considera a interação pessoa a pessoa algo essencial na vida. Tímido ou não, a gente tem que interagir com a pessoa, né, com o fotografado. E nessas horas que a gente sobressai, né, consegue fazer algo mais, até porque é isso que a gente tem que colocar nas fotos, né, não apenas fazer um registro simples, mas mostrar toda uma mensagem, toda uma cultura, que é isso que a gente procura fazer nessas fotos aqui da exposição. A exposição Liberdade Monchorós Fototribo é a primeira de uma série que está sendo planejada pelo coletivo de fotógrafos. A ideia é levar essas e outras fotos para mais pessoas de outras cidades. Já tem outra exposição já vista para o próximo ano e futuramente está saindo o nosso livro do coletivo.